Bom, gente, então proponho aí mais um exercício, tá? Mais um desafio, que é fazer drawing aí, tá? O desenho esquemático dessa peça que tá aqui, dessa parte aqui. Na verdade, são duas partes, tá? Foi ali do vídeos 29 ao, se não me engano, o ano que eu falei da parte de tabs de guia, tá? Que é interessante aqui porque eu tenho duas partes, certo? Que se conectam, que são juntas aqui, basicamente, tá? Então, é um exercício relativamente fácil, tá? Porque, tipo, não tem grandes segredos aqui, as medidas, tá? Só algumas medidas, tá? E é suficiente. O que eu proponho, tá? Como exercício extra, como desafio extra, é utilizar a opção que tem de Weld Symbol, ou símbolos de soldagem. Creio que seria essa a melhor opção, tá? A melhor tradução, tá? Porque é uma opção em que tem um shape que eu posso fazer no meu desenho numa situação onde eu tenho duas peças que são soldadas, tá? Imagina, nesse caso, eu não especifiquei aqui que se essa peça é soldado ou não é soldada, tipo, é interpretativa, basicamente, se eu quero que seja soldado ou não seja soldada, tá? Mas eu quero que... Mas eu preciso especificar no meu desenho, tá? Então, de que forma que essas peças estão conectadas? Estão conectadas com tipo de, com solda? Que tipo de solda é utilizado, tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes dessa questão dessa opção, porque, inclusive, eu não, obviamente, não sou um expert nisso, tá? Mas eu vou mostrar basicamente uma opção que é colocar uma solda padrão, tá certo? Que tem ali no... uma opção quase que standard que tem aí no shape, tá? Então, fica o desafio, tá? Para explorar essa opção de Weld Symbol, tá? E também para fazer o drawing dessa peça, tá? Dessa parte, essas duas partes, na verdade. Eu vou continuar agora na sequência, vou mostrar como que eu implementei isso, tá? Então, eu vou criar um novo desenho, tá? Drawing, um novo desenho esquemático, tá? E vou aqui inserir as minhas duas peças, as minhas duas partes, tá? Então, aqui tá a primeira parte, aqui tá a segunda parte, tá? E agora eu vou inserir uma segunda view, tá? Que vai ser essa peça que está aqui. Então, aqui tem essa view, essa visão, essa vista, e aqui a segunda vista, tá? Então, perfeito. O que eu vou fazer aqui, tá? Ou melhor, eu vou apagar aqui e vou inserir com mais, deixar o Chrome, tá? Tem um tamanho mais grande, tá? E aí eu vou inserir essa parte aqui assim, e vou inserir aqui, ó. Que eu vou fazer? Eu vou conectar essas duas peças, basicamente. Tá? Eu inserir essa parte, agora eu vou inserir a segunda parte que está aqui. E aqui, tá? E agora eu vou conectar aqui, tá? Deixar o mais conectado possível. Ficou muito afastado aqui. Agora sim, tá? Não vai ficar perfeitamente encaixado, tá? Perfeitamente alinhado, mas aproximadamente, tá? Tá? E, bom, aí isso simula essas duas partes. Simula não. Desenha essas duas partes aí, certo? Conforme está na disposição aqui na vista de partes aqui, tá? E aí, opa, justamente liguei errado, tá? E aí, tá. Então, aqui eu tenho esse meu drawing, certo? Então, claramente dá para ver que eu tenho duas peças aqui, duas partes, tá? Mas eu não especifiquei como que é conectado. Essas partes estão, sei lá, coladas, alguma coisa. Então, uma coisa que eu posso fazer é utilizar essa opção de Weld Symbol, tá? Ou símbolo de solda, eu acho que seria essa tradução, tá? E aqui tem várias opções que eu posso utilizar, tá? Para especificar que tipo de solda que eu quero que seja, tá? E tá, e aí que, cara, aqui tem tá? Aqui, muitas opções que vocês podem explorar, tá? O que, baseado no que eu estudei, tá? Que eu vi, esse fillet joint é uma ou junta de soldagem fillet, algo assim, tá? É uma opção bastante utilizada, tá? Que basicamente diz que é uma solda standard, tá? Que eu vou lá pegar um aparelho de soldagem, tá? E vou aplicar para conectar essas duas partes, tá? E tá, para soldar essas duas partes, que seja, tá? Então, vou selecionar essa opção, tá? E eu
posso, e na verdade tenho que selecionar também o tipo de contorno que seja reto, ou seja, tipo, fica exatamente reto uma parte, tá? Como se fosse basicamente um triângulo, alguma coisa assim, ou seja, convexo ou côncavo, tá? Que seja externo ou seja interno, tá? Então, tu pode especificar como tu quer, tá? Então, basicamente aqui, ó, se você selecionar essa opção que tenha, seja reto, tá? Tenha essa opção de flat, ou reto que seja, é como se eu estivesse aplicando uma solda assim, eu vou lá aplicar pegar um- uma máquina de solda, vou aplicar aqui, certo? E aí eu vou gerar isso como se fosse um triângulo aí no canto que vai juntar essas duas peças, tá? Ou aqui nesse caso, certo? Ou em qualquer lugar que tenha uma conexão, tá? Ou eu posso utilizar essa convexo, por exemplo, que vai gerar como se fosse uma borda externa, tá? Ou côncavo, que eu vou internamente gerar essa solda, tá? Então essa é uma opção já avançada aí do shape, tá? Acho que é mais utilizado em peças que tipo um pouco mais avançadas assim, tá? Nesse caso, eu acho que não seria tanto o caso, mas tipo eu estou usando justamente para explorar essa opção também que para mostrar para vocês que existe, tá? Então vou deixar essa opção standard, tá? E aqui eu vou colocar quanto que eu quero que seja de cada lado, tá? Então, posso especificar, ou seja, eu quero que seja 5, por exemplo, tá? 5 microns, então eu posso definir aí que seja um triângulo, sabe, 5 por 5, e eu posso especificar aonde eu quero que seja isso. Imagina que eu quero que seja nesse canto aqui, tá? Quero que seja colocado uma solda aqui, tá? Para juntar essas duas partes, tá? Desse lado, tá? E também desse lado que tá aqui. Tá? Então, aí fica uma demonstração, tá? Eu vou tentar deixar o mais, opa, para deixar o mais simétrico possível, tá? Aí fica uma forma de mostrar isso, tá? De interpretar isso, como que essas duas partes vão ser conectadas, tá? O tipo de solda a ser utilizado. Tá? Então, é basicamente isso, tá? O restante é standard, tá? Colocar algumas dimensões que já via, já expliquei nos vídeos anteriores, tá? Nada de muito diferente, tá? Que ficou, essa parte especificamente não ficou legal fazer aqui desse lado, tá? Então, eu quero que você tenha em mente é isso, tá? De que é possível, tá? Não só é possível, como ah, fica, inclusive, é importante que utilizem, tá? Porque isso aqui não ficou legal, essa edição aqui. Porque isso é importante aí para tu ter ter uma referência a mais aí para quem for fazer essa parte, certo? Ó, ficou muito certo, tá? Quem for fazer essa peça, essas duas partes, como que essas duas partes vão estar conectadas, tá? Então eu vou só adicionar algumas medidas a mais aqui, tá? Para ficar claro para quem for fazer, tá? Aqui, 23 milímetros, 21, 50 milímetros, tá? Só vou colocar essa medida aqui, que é essa que é importante, tá? Eu vou adicionar essa medida aqui também, tá? E acredito que já poderia inferir da outra parte, ali, da outra vista, mas eu vou adicionar aqui também, 27, fica aqui 27 minutos também, não 25 minutos, tá? Para um pouquinho mais para cima, basicamente, tá? Acredito que seja isso, tá? 7,25, 4 milímetros, tá? Tá, acredito que seja essas medidas, tá? Que são mais relevantes, tá? Nesse caso, só vou, não, se eu colocar aqui vai passar por cima aqui. Tá? Vou deixar sem essa medida aqui. Tá? Acredito que com essas medidas fica suficiente para demonstrar o drawing dessa parte. Tá? Então, resumo, tá? Esse vídeo é bastante simples e rápido, tá? Essas duas partes, essas duas partes lá da parte de tabs de guias, tá? Que eu queria mostrar aqui, tá?
é o foco nessa parte de weld symbols, tá? Símbolos de soldagem, que é para explicar como que eu conecto essas duas partes, tá? Basicamente. Quero que seja conectado com uma solda? Bom, ok. Então, como que tem que ser essa solda? Eu posso especificar, tá? Como eu quero que seja, no caso, que seja com 5 microns, por exemplo, tá? Tipo de solda flats aí, fillet. Então, é isso, basicamente, tá? Detalhe, né? Aqui eu especifiquei somente em um dos lados, tá? Eu apliquei isso em um dos lados, tá? Mas eu poderia, ou deveria, na verdade, tá? Vou fazer aqui rápido em relação ao outro lado. Porque eu fiz uma vista frontal e eu tenho que ser a vista da... Esse aqui eu acho que é a vista da direita. Right, isso, tá. Então eu vou adicionar também a vista da esquerda, tá? Que é essa aqui. E eu tenho que adicionar também a vista tem que ser, obviamente tem que ser da outra parte, tá? Que também é a vista da esquerda. Aqui, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque eu especifiquei como que a solda é. Eu especifiquei que eu quero que seja soldado no canto, aqui, certo? Eu vou insertar também uma vista ah, isométrica. Ou, assim, não vai ter espaço nesse desenho agora, ficou muito grande. Acho que mas tá bem assim, tá? Eu especifiquei que eu quero uma solda que seja aqui, nesse canto, tá? Para conectar essas duas partes. O que seria o equivalente a colocar um pinho de solda aqui, tá? Basicamente, tá? Mas eu vou especificar que eu quero que seja colocado também solda desse lado aqui, por exemplo, tá? Eu vou adicionar aqui, fillet joint, tá? Seja tipo flat, 5 tá? E aí eu vou adicionar aqui, desse lado, tá? Eu vou adicionar aqui desse lado também, tá? O que isso significa basicamente que eu tenho, estou especificando aí no meu desenho, tá? Que eu quero que tenha uma solda nesse lado, eu quero que tenha solda também desse lado, dos dois lados. É como colocar um pingo de solda aqui, um pingo de solda aqui, dos dois lados, tá? E aí essas duas partes andam conectadas assim, dessa forma, tá? Então, é isso basicamente, fica a ideia de como utilizar, tá? Dessa parte que tá aqui, tá? E, bom, aí vocês podem explorar mais opções. Aqui eu já vou ter mostrado todas que estão aqui, tá? Que eu lembro. Falta essas de Surface Finish Symbol, que é um pouco mais avançado. Eu não lembro de um exemplo que eu tenha feito que possa aplicar isso agora, tá? Eu vejo se eu consigo encontrar alguma coisa relacionada a isso para o futuro. E no restante, eu creio que já tenha mostrado todos dessa parte aqui, tá? Vai faltar a parte de tabelas, eu acho, alguma coisa assim, tá? E aí nos próximos vídeos mais exemplos sobre isso.